Vamos lá, esse aqui é o vídeo que eu devia, né? As perguntas obrigatórias para crianças, né? Tá, então, quais vão ser essas perguntas obrigatórias para as crianças? Entre aspas, né? As perguntas obrigatórias entre aspas, como já tínhamos falado. Então, vamos perguntar a história médica passada da criança, né? Se a criança já teve o mesmo sintoma que tem o dia de hoje, então vamos perguntar a história médica passada, que é muito importante para saber se é uma doença recorrente, né? Depois nós vamos perguntar se a criança tem alergias, né? Qual o tipo de alergia, qual medicamento, alguma comida, né? O que acontece com a criança? Tem alguma erupção cutânea, fica com falta de ar. Então, essas perguntas que temos que fazer em alergias, né? Tá, depois medicamentos também que a criança poderia tomar. Sempre é importante perguntar, né, para saber se tem alguma interação com um novo medicamento que nós vamos a prescrever, né? Tá. Depois em crianças que é diferente, até aí é quase a mesma coisa, né, que com adultos. Mas em crianças propriamente, vamos perguntar história do nascimento. Então, como que foi a gravidez, como que foi o parto, se foi normal, cesariana, se teve alguma queda, a mãe, se tomou algum medicamento, se teve alguma infecção, tudo isso é importante, né? Também história da família. Se tem alguma doença crônica, se tem alguma doença hereditária, né? Então, os pais, avós, irmãos. Tá. Então, depois vamos perguntar se teve contato com doentes, né? Principalmente da família, né? Doentes da família, o avô que tem tuberculose. Tá? Depois, imunizações. Pedimos sempre a caderneta, né, de vacinação. Caderneta de vacinação. Tá. Então aí nós podemos conferir, né, quais as vacinas que tem a criança, se falta alguma, e se não teve alguma e poderia ter uma doença por causa disso também, é muito importante, né? Depois perguntamos do desenvolvimento da criança. Então aí vamos avaliar se a criança atingiu os marcos de desenvolvimento quanto o crescimento, o peso, a altura, né? Então, se a criança tem esses valores aí normais ou não, e o que fazer para corrigir, depois vamos analisar, né? Depois vamos perguntar se a criança vai para a creche. E aí também poderia ter contatos com doentes, né? É muito comum infecções virais, piolhos e outros, né? Tá. Depois vamos perguntar os hábitos alimentares da criança. Sempre fazendo ênfase, né, na amamentação até 6 meses, exclusiva, né? Depois já pode começar com alimentos da família, comuns, e também
evitar esses alimentos alergênicos, né, que podem produzir alergia na criança, como o ovo, os cítricos até 1 ano de idade, tá, e outros, né? Então, também vamos perguntar quando que foi a última consulta com o pediatra. Última consulta médica, pode ser com o pediatra, um médico generalista, né? Quando que foi? Esse aí vai nos dar alguma ideia do como que está a criança sendo avaliada no seu desenvolvimento e também na sua saúde em geral, né? Depois vamos perguntar da aparência do bebê. Aparência. Então esse aqui, geralmente, se for uma chamada, quando o bebê não está presente, né? Em nenhum dos casos, se é uma consulta para a criança, seja o Revalida, o R1, ou também do exame prático dos Estados Unidos, que agora estou incluindo algumas dicas. Então não vai ter uma criança aí, né? Então pode ser uma chamada telefônica, que pode falar a mãe, o pai, os avós. Então vamos perguntar para ele como que o bebê parece, né? Como que o bebê parece? Se ele fica mais azul, poderia estar tendo uma obstrução por corpo estranho, né? Então, esse aí vamos perguntar a aparência do bebê, né? E finalmente vamos perguntar do sono do bebê, né? Do sono, se ele está dormindo mais, dorme menos por causa da febre, por causa do incômodo, está dormindo menos, né? Está dormindo pouco. Então, essas daí eu acho que já vou acabar esse vídeo aqui. Todas essas aí são as perguntas obrigatórias para crianças, né? Que fazemos em quase todos os motivos de consulta. E agora o seguinte vídeo que eu vou fazer vai ser da febre na criança. Então algumas dessas perguntas aqui já vamos tê-las feitas e vamos para frente, tá? Vamos lá.